Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos começando hoje mais uma live aqui deste perfil, uma live como toda terça-feira, estou aqui com vocês e hoje tem uma convidada especial. Hoje eu quero falar com a professora Márcia, que é uma aluna minha, mas que é uma professora de primeiro ano. E o que acontece? Ela alfabetizou pelo método fônico uma sala de aula numerosa, né? Uma sala de aula com mais de 30 alunos. Se eu não me engano, ela vai contar aqui, mas acho que são 32 alunos. E ela vai contar como é que foi essa experiência e como que foi alfabetizar com o método fônico nesse contexto. E por que eu achei importante trazer aqui para vocês esse assunto, né? Bom, porque eu escuto muito, um dos vários mitos que eu escuto sobre o método fônico, um deles, muito recorrente, é que o método fônico não é útil para alfabetizar salas de aulas numerosas, que é inviável. E eu sempre refuto essa ideia, eu sempre falo que isso é uma falácia, mas mais do que eu falar, mais do que eu mostrar as evidências, os apontamentos e a razão dessa afirmação não ser verdadeira, é muito melhor a gente ver com a experiência da Márcia. Então eu vou convidá-la, a gente vai conversar um pouquinho, eu vou conversar um pouquinho com ela, então se vocês tiverem qualquer dúvida ao longo da nossa conversa, se você também tiver alguma experiência de sala de aula numerosa, alfabetizando pelo método fônico, coloca aqui nos comentários pra gente disseminar, assim, boas práticas. E eu coloquei nos stories essa discussão não, falando que eu iria falar com a Márcia, e eu ouvi vários relatos, né? Recebi vários relatos, li vários relatos de professoras que utilizam também o método fônico há muito tempo, há muitos anos, em salas de aulas mais diversas possíveis, em contextos variados e que dá sim muito certo, né? Então, primeiro, a gente tem que acreditar, tem que pensar o seguinte, isso aí que estão falando tem um fundo de verdade ou não? Ou de fato é uma falácia e como é que é, né? Então vamos conversar aqui com a Márcia, deixa eu convidá-la. Enviei o convite aí. Oi, Márcia. Oi, Tudo bem? tudo bem, Tá Mariane. Boa bom. noite. Boa noite. Bom, deixa eu contar um fato curioso, né, Márcia? Primeiro, né, para dar a introdução aqui. Eu falei nos stories, mas vou falar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Você entrou no meu curso de alfabetização completo em novembro de 2021, né? Sim, 21. E aí você entrou, né, estudou, também já foi estudando, né, mas ia aplicar mesmo, começar a aplicar com a turminha inicial, né? Perguntaram se a vi. gente combinou a cor da blusa. É amarelo? Ah, Pior quase que não. isso. Não É, combinamos, mas não, foi, não foi deu certo. combinado. Enfim, aí você ia começar a aplicar com a sua turma mesmo de alfabetização no início do ano letivo de 2022, né? E aí, Isso. nisso, você ganhou uma consultoria comigo, né? E a gente fez uma consultoria ao vivo, só eu e você falou para mim, eu quero ver se isso daí vai dar certo. É, E se der certo, eu quero contar essa experiência, né? E a é gente fez uma verdade. live no começo, né? Na sua aplicação, que você já estava tendo resultados. Foi tipo, foi em abril, maio, por aí, não foi? Foi, Foi no início foi do ano, né? abril. Abril. Foi E você abril. já estava tendo Já resultados. Mas estava agora você tudo. pode contar o sucesso todo, né? É, Como é que foi? foi exatamente Tempo. assim. Foi exatamente assim. Comecei a buscar um embasamento pelo método fônico, porque eu já tinha conhecimento, mas eu não tinha toda a fundamentação que eu achava necessário para que eu aplicasse o método. E aí eu comecei, fiz o curso, fiz a formação, não apliquei imediatamente, né? Como eu te falei, comecei a aplicar somente em 2022, e aí eu peguei a turma do início. E eu fiz exatamente como você coloca lá no programa, né? Então, exatamente não.
Por quê? Em algumas coisas eu comecei a fazer umas adaptações por causa de ser da realidade que eu tinha, né, dentro da sala de aula. E aí eu comecei fazendo a diagnose, né, da turma. Eu fiz 2 tipos de diagnose. Uma que fala sobre as habilidades de consciência fonológica e o sistema alfabético, para que eu tivesse a ideia de como a turma estava. Sim. E aquela tradicional, que é a rede que eu trabalho, solicito, que é através da psicogênese da Emília Ferrer. E quando mas essa primeira que você fez da consciência fonológica é a que está lá no curso, né? É a que está no curso, exatamente. Porque era ela que ia me dar o direcionamento, né? Eu precisava saber quais eram as habilidades da consciência fonológica que as crianças já tinham. E eu fiquei muito satisfeita porque a maior parte dos alunos que já eram da minha escola já estavam bem desenvolvidos na questão da consciência fonológica. Alguns alunos não vieram da educação infantil da minha escola, mas a maior parte sim. Então, eu fiz essas 2 sondagens, uma para constar, porque eu tinha que fazer essa sondagem da rede, e a outra para prosseguir. E aí, o que as pessoas mais me perguntam é: como conciliar o método fônico dentro de uma proposta de uma rede que tem um material próprio, que tem uma perspectiva de alfabetização baseada no letramento. E aí eu falo para vocês, é muito simples. Porque você só precisa de 30 minutos por dia fazendo as atividades para que as crianças desenvolvam as habilidades. E você começa a perceber que as crianças começam a desenvolver essas habilidades e elas próprias têm essa noção. Uma coisa que é muito importante que a gente trabalha dentro do método fônico, eu acredito que não deveria ser exclusividade, mas que deveria ser uma prática comum, é o ensino sistemático. Então, a gente precisa fazer com que a criança compreenda que, naquele momento, ela está sendo ensinada. Então, existe essa... Exatamente. Existe essa tomada de consciência dos alunos. Então, agora, nós vamos aprender sobre... né? Enfim, e aí eu não usava o ensino sistemático somente na alfabetização em si. Isso serviu para todas as disciplinas que a gente trabalhou durante o ano. E uma das perguntas que me colocaram aqui no Instagram, quando eu falei que ia fazer essa live, era como eu comecei, então eu já falei, né, fazendo a sondagem, e aí por onde começar? E aí agora há pouco uma pessoa me perguntou, por onde começar no 5º ano? Eu vou dizer para você a mesma coisa que no 1º ano, é pelo som das letras. Exato. Você vai fazer o desenvolvimento das habilidades dos alunos, você vai trabalhar essas habilidades que ele precisa. Que habilidades são essas? E perceber se os alunos sabem identificar as rimas, se os alunos sabem quantas palavras, perceber a quantidade de palavras e quais são as palavras dentro de uma frase, quais são as sílabas dentro de uma palavra, quais são os sons dentro de uma palavra, né, que é a consciência fonêmica, porque até então a gente ouve muito falar em consciência fonológica, mas as pessoas costumam parar na consciência silábica. Eu falo, né? Até a página 3, né? Até a página 3. Que a consciência fonológica é amplamente disseminada, mas, infelizmente, até a página 3. E aí acontece que essas outras habilidades, elas não dão conta de, assim, não é porque a criança sabe o que é sílaba dentro de uma palavra, que ela sabe que tem uma palavra dentro de uma palavra, não quer dizer que ela, ao saber isso, ela vai saber a mais complexa delas, que é a fonêmica. Né? Então, os estudos têm mostrado isso, que não adianta a gente acreditar que a fonêmica é irrelevante, deixa de lado e eu vou ficar nessas outras, porque a partir delas, elas vão chegar à conclusão de que pode quebrar um pouquinho mais a sílaba, além da sílaba, pode ser em fonemas, né? Então, isso não acontece. Isso daí é uma grande falácia. Eu penso que existe a falta de informação da parte dos professores de acharem que
pela consciência fonêmica está num campo abstrato, a criança não vai aprender. Muito pelo contrário. Se você ensina, a criança... Exatamente. Ela não vai deduzir, mas ela vai aprender se você for ensinar. Exatamente. Porque não é um conhecimento natural, claro, Não. né? Que assim, a sílaba, ela já é mais simples de se entender, porque a gente fala mesmo silabado, né? Então isso é mais simples. Agora, em dividir essas sílabas em fonemas, esse conhecimento ele não é natural, ele escapa. Ele escapa. E a maior prova de que ele escapa é que essas crianças ao 5º ano, né, elas já provaram, elas não conseguem sozinha. E com os meios que a escola está fornecendo, aí que ela não consegue mesmo. Exato. Então, a gente tem que... O que então elas precisam aprender? Né? Aí que entra o que você falou, do ser sistemático e do ser explícito, né? Eu não vou deixar com que a criança talvez chegue na compreensão. Eu já ensino. É muito mais fácil, né? Acho que você, enquanto professora, você sentiu isso, né? O quanto é mais fácil quando você parte desse princípio. Eu vou ensinar. Quanto é mais leve para você, né? Também. E tanto se fala, né, na importância da ludicidade dentro da escola, dentro da educação de uma forma geral, e acredito também que as pessoas pensem que não dá para ser lúdico, muito pelo contrário, a gente cria recursos, a gente utiliza muita música, muitas histórias, é um ambiente extremamente alfabetizador sem ter um monte de coisas escritas. As crianças primeiro aprendem a ler, para depois aprender a escrever. É uma coisa que a gente coloca logo no início da reunião para as famílias, para elas terem essa informação, para que não comecem a se questionar. Logo para os pais, eu falo um pouco sobre aquele vídeo do menino que tem na internet, que a professora vai falando A, B, a criança vai soletrando as letras, e no final ele fala marimbondo, né? Porque ele associou o desenho à palavra. Mas ele soletrou, né? Mas o mais importante não é saber, é também saber o nome das letras, mas é saber o som que essas letras produzem, que elas são a representação dos nossos sons das falas. Então, trabalhar com o método fônico na alfabetização não é nada que você tenha que deixar de lado, o que a sua escola, o que a BNCC traz, porque está lá na BNCC também. Algumas das habilidades... Elas estão previstas lá. Então, não é vou fazer um trabalho paralelo. O diferencial está na forma com que você vai explicitar, principalmente a consciência fonêmica. É o caminho. Logo, é o caminho. É o que é o caminho. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a BNCC, ela tem lá a habilidade, mas ela não explica o como. O como, o professor tem essa liberdade. Se ele tem a liberdade para optar por alfabetizar com textos, né, na unidade do texto, ele tem a liberdade também em definir que não, eu vou partir das menores unidades até chegar ao texto. E isso não quer dizer, né, Márcia, que não vai trabalhar com texto. Exatamente. Nenhum, mesmo porque o texto, ele precisa, para ser trabalhada, o exemplo de leitura em voz alta, o a exemplo compreensão, de prosódia, a compreensão, aquilo que eu falo, a compreensão textual, oral, precede a textual. Então, uma criança que não compreende o que ela escuta, de um texto, né, ela não vai compreender o que ela lê. Então, desenvolvimento de vocabulário, né, isso tudo vai dando elementos. Mas, quer dizer, de uma maneira bem clara, é que não vai ser a partir do texto que a criança vai determinar o que ela precisa fazer para ler. O que ela vai determinar, o que ela precisa fazer para ler, é de um ensino que a professora fornece anteriormente, de forma explícita, que aquelas letras daquele texto representam os sons da fala e que, ao uni-las, a gente forma palavras e depois chega no texto. É isso, né? E quando a gente começou lá no início do ano, eu não fui diretamente para o ensino dos sons, né? Então, eu voltei, trabalhei as habilidades, porque são as bases que ele precisa ter para avançar, né? Então, eu trabalhei, desenvolvi essas habilidades, fui com muita calma,
e a gente foi passo a passo. Eu colocava, primeiro ensinando as vogais, ensinando que as vogais têm mais de um som, porque quando a criança começa a escrever, que lá na psicogênese coloca que ela é silábica com valor sonora, porque ela já coloca as vogais, mas provavelmente é porque é o som da vogal e é o nome da vogal que ela está fazendo, não é o som. Exato. Né? Então a gente prepara todo esse material. O nome da letra como pista, né? Aí eu fiz, não sei se vocês conseguem ver, mas aí eu fiz os cards de um tamanho grande para trabalhar com as crianças e colocando no caderno. Para cada um desses sons, tinha uma história, tinha uma música, tinha uma brincadeira, uma poesia. Então, aí, ele precisa desse apoio, né? A criança precisa desse apoio para lembrar. E aí a gente trabalhava o som, depois que a gente começou que as crianças tiveram esse conhecimento consolidado, aí a gente começa a juntar os sons, né? E aí a gente junta primeiro aqueles que vão fazer um pouco mais de sentido, que é o oi, ai, mas depois a gente muda para o eu, para perceber se a criança realmente está lendo ou se ela só memorizou. Não, então a gente começa a trocar e fazer palavras sem sentido, que são brincadeiras, o que será isso? E aí depois que a gente apresenta as vogais, consolidou bem as vogais, tudo isso eu fiz, claro, sistematizando através de atividades que eu própria produzia, não precisei ir para a internet pegar nada, porque eu sabia, eu sabia o que eu precisava, o que os meus alunos precisavam e o que eu poderia oferecer. Ah, mas e a apostila da rede? Estava sendo usada. Só que na hora que eu fazia a apostila, eu precisava cumprir os comandos da apostila, mas ali eu já tinha os meus objetivos que eu queria desenvolver. Então, eu trabalhava toda na oralidade primeiro, para depois fazer o registro que competia aquela apostila. Não foi um trabalho com muitas dificuldades, porque as crianças perceberam isso. Então, as crianças começam a dominar esses sons, elas começam a fazer associações. E dali a pouco, ela só de ver a letra, ela já entende que aquela letra faz aquele som. Né? Mas a gente faz a sistematização do som. E aí a gente começa a trabalhar, colocando principalmente dentro do nome da criança, que a gente vê muito, até você já falou, né, de partir da alfabetização a partir do nome da criança. Mas se a criança não conhece os sons das letras, e aí, quando ela começa a saber esses sons, ela entende por que aquela letra está ali no nome dela. E aí a gente começa a fazer... uma simples memória, né? Não. Memorização, ela decorou. Não é e ela começa a perceber no sobrenome, porque são nomes que normalmente não se trabalha tanto, não se explora tanto. Então, ela começa a perceber que o dos Santos tem aquela letra lá da serpente, da música da serpente, da brincadeira da serpente. Então, a gente faz aí a gente trabalhou toda essa questão da consciência fonêmica com todos os sons, naquela ordem que a gente já conhece, que são os sons mais prolongáveis primeiro, os sons que são mais difíceis da criança produzir, mas que dá para a gente fazer através de uma brincadeira, a gente deixa para o final. E aí ela começa a juntar as sílabas. Quando ela começa a juntar as sílabas, a gente começa a formar palavras. E aí a gente volta para as pseudopalavras, para ver se a criança está realmente lendo, se ela está avançando, e ela começa... E aí, isso tudo, na escrita, utilizando muito o alfabeto móvel. A gente ainda não pede para a criança escrever. Os meus alunos só escreveram quando vieram as avaliações da rede. E, para minha surpresa, na primeira avaliação, muitos alunos já mostraram conhecimento ali de sons. Porque já começaram a produzir. Oi? Quando que foi a primeira? Foi em maio. Olha só. Maio. Mesmo sem, né? Mesmo sem forçar ali, né? Sem forçar. Então, isso é a verdadeira escrita espontânea. Essa é a verdadeira. Exatamente. Eu sempre falo que a escrita espontânea deveria ter, essa escrita espontânea que dizem, deveria ter um outro nome, porque não está partindo da criança. Você quer ver coisa mais angustiante para uma criança que não está alfabetizada, que chega na primeira semana dentro da escola e a professora dá um papel para ela, fala para ela, escreve apontador. Não mas dá.
Como? É a mesma Ah, coisa do que seu chegar pra jeitinho. você, O chegar pra jeitinho, você e falar, escreve aí, o jeitinho que a cursiva. criança tem. Aí ela vai dizer assim, o jeito que eu tenho de escrever é pegar no lápis. Isso para ela é o jeito dela escrever. Não é produzir a escrita, né? É claro que aí coloca-se também para ela escrever com o alfabeto móvel, mas eu não dei ênfase, eu não gastei a minha energia, a energia dos alunos, nessa escrita espontânea lá na avaliação da rede. E aí me surpreendi com alguns alunos que já começaram a produzir algumas escritas. Excelente. Bom, aí depois da gente produzir isso lá no primeiro, segundo bimestre, né, até o meado do ano, eu já tinha muitos alunos lendo palavras simples, de sílabas mais simples. E as sílabas complexas, por incrível que pareça, fica muito mais fácil você ensinar uma sílaba complexa porque no eles método fônico. entenderam a estrutura, como se forma. Exatamente. Mas tem detalhe, você não começou em janeiro, né? Nem no começo Não. de fevereiro. Foi meio Não, que março. não, depois, porque teve uma parada, se eu não me engano foi carnaval, ia 2 semanas de avaliação, que chama, né, de ponto de partida na rede. E aí eu comecei bem mais para frente, mas fui no tempo deles, percebendo como eles estavam. Uma outra coisa que me perguntaram também, como é que eu faço essa avaliação? Pelo fato da gente estar sempre ali fazendo com que a criança identifique os sons das letras, e colocando também atividades em aula e em casa que sistematizem esses conhecimentos, a gente acaba tendo um acesso maior de um feedback mais rápido, sabe? Então, eu não fiz prova para os meus alunos, eu vim fazendo relatórios. Sim. E esses relatórios de desenvolvimento, né, eu ia ali marcando o que ele conseguiu ler, quais são as dificuldades. E aí eu criei 2 estratégias com as minhas colegas para dar esse apoio para os alunos que ainda não conquistaram, que é um assunto que eu vou falar daqui a pouquinho, que também me perguntaram. Tá. Então, eu fazia, no final do dia, sempre chamava para a mesa, para leitura, que é uma prática que a gente costuma fazer. Uma vez por semana, nós juntávamos as 3 turmas, reagrupávamos as 3 turmas de acordo com o nível de dificuldades, não com o nível de escrita, nada com isso. E aí a gente desenvolvia aquelas habilidades para o aluno que ainda não tinha entendido, compreendido, internalizado o que era a rima, o que o aluno ainda não tinha percebido palavra dentro de frase. Ao passo que eu já tinha aluno que já estava lendo e querendo produzir uma escrita com mais autonomia, né? Então, a gente procurava desenvolver habilidades, as atividades nesses 3 grupos para que esses 3 grupos pudessem avançar. E uma outra estratégia era uma vez por semana eu fazia umas atividades diversificadas, onde eu dividia os alunos em grupos, e num desses grupos eu estava fazendo uma atividade de reforço para aquele determinado grupo de alunos. Então, eles passavam o circuito todo da sala, num dado momento eles estavam na mesa comigo. Então, aquele grupo precisava desenvolver isso. O outro grupo precisava desenvolver isso. Então, eram 2 estratégias, que eu tinha a visão da turma da colega, a colega tinha a minha visão, e a gente fazia a troca. Nossa, mas você acha que esse daqui está com essa dificuldade, mas lá na sala ele conseguiu, e aí era bom porque tinha um olhar da outra. Sim. E ao mesmo tempo que a gente fazia esse, na sala de aula com então, os meus próprios alunos. Assim, foi uma turma de 32 alunos, 32 mas mais alunos, exatamente. Até, né? Nesse contexto de se reunir uma vez por mês, dava o quê? Uns 60, 70 alunos? De uma vez por semana? Não, são 3 turmas, 89 alunos. A gente distribuía. Qual que é o segredo disso, né, Márcia? É entender o processo da alfabetização. Porque se você entende, você tem clareza, eu sei tudo que a envolve, aí assim eu consigo perceber as nuances de cada criança. Aí sim, verdadeiramente você consegue perceber, fica claro, né? Alguém me perguntou aqui se eu tinha auxiliar. Não, eu não tenho auxiliar, não. São 32 alunos, uma escola do turno único, de 7h30 da manhã às 14h30. É claro que em alguns dias eles têm outras aulas que são dos outros professores, mas eu tenho 26 tempos de interação com eles.
né? Então, assim, era um trabalho que no começo foi bem cansativo, mas que no decorrer do tempo ele se tornou muito mais prazeroso do que cansativo. E aí, quando você começa a ver que o aluno está lendo, que é todas as crianças, né, que as mães começam a dar esse feedback, porque eu tive o engajamento dos pais, e isso também fez diferença. E aí, vamos lá, 32 alunos, todos alfabetizados? Eu vou dizer para você, não. Eu tenho especificidades, como em qualquer outra turma, mas eu não tive alunos que não saíram sem nenhum tipo de conhecimento. Você não tem então eu tenho alunos de 50%, né? Eu tive alunos lendo fluentemente. Olha, numa turma de 32, eu boto aí para você uns 24 lendo fluentemente. Eu tive um outro grupo que não lia com fluência, mas dominava a leitura. São alunos que precisam de um apoio além do pedagógico, psicopedagógico, fonoaudiológico, familiar. São crianças que, de certa forma, em alguns momentos eram desassistidas pela família, né? Então, assim, são crianças que vão para o segundo ano, esse pequeno grupo vão para o segundo ano, mas não sabem ler. Eles sabem, eles entenderam que para ler eles vão juntar os sons. Isso eles entenderam. Né? Então, se eles entenderam, e se na escrita eles conseguiram escrever no nível silábico da psicogênese, né? No nível alfabético, quer dizer, da psicogênese, com várias instruções, porque eu ensinei, exatamente. E outra coisa, meus alunos não saíram do pré-silábico para o silábico sonoro, né? Eu não considerei nada disso. Eles saíram do não sabiam para o sabiam. E assim, em maio eu já tinha crianças lendo. A leitura, ela foi muito mais enfatizada no primeiro semestre. Quando nós chegamos no segundo semestre, quando eu comecei a trabalhar as sílabas complexas, os dígrafos, que também não tem para eles nenhuma dificuldade, eles entendem perfeitamente tudo graças a essas dramatizações. E sabe que na NCC, os dígrafos, encontros consonantais, tudo é terceiro ano. Terceiro ano. Exatamente. No primeiro ano eu postei até que eu me recuso a alfabetizar o aluno até o terceiro. Os meus sairiam do primeiro. E eu tive uma experiência bem sucedida, saíram mesmo. Sim. E aí, quando eles entenderam isso, lá no segundo semestre, a gente começou a estimular mais a escrita deles. Aí, um tal de cartinha para lá, cartinha para lá, bilhete. Aí eles começaram a ter essa curiosidade pelos gêneros textuais. O uso da língua, né? Aí sim, eu dei um post-itzinho para eles, eles escreviam assim, ó, fui ao banheiro. Eu colocava em cima da mesa. Sim. Quer dizer, eles entenderam a função do bilhete, né? Então, fizeram. Quando vieram as provas da rede, do terceiro bimestre, eu já sorri. Aí, quando vieram as do quarto... Exato. Maravilha. Porque consequência, esse letramento, né, esse alfabetizar em contexto de letramento, o letramento é uma consequência direta, né? É uma consequência direta do aprender a ler. Então, aprendeu a ler, entendeu o que precisa fazer para escrever, a consequência direta é avançar no letramento. Então, a gente não precisa ficar buscando... confundir alhos com bugalhos ali no momento que ainda é difícil para a criança. Não, esclarecer primeiro, dar a base e depois, como consequência, isso aí tudo vai acontecer. No mesmo ano. E eu tive uma experiência, não com o primeiro ano, porque com o primeiro ano na rede é o meu primeiro ano. Eu nunca trabalhei com alfabetização em primeiro ano. Esse foi meu primeiro ano. Seria em 2020, com a pandemia, mas eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje do método fônico, né? Então, eu não tinha método, sabe? Eu fazia aquilo que todo mundo fala, tem que ter práticas. São as práticas que alfabetizam. Então, eu pegava uma prática daqui, uma prática dali, conclusão, eu não tive situações de aprendizagem, né? Não tive não foi satisfatório para mim. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o método fônico, eu comecei a ver que
realmente era isso, né? Então, quando chegamos lá no... E aí, junto com tudo isso, vem muita leitura, né? Porque eu não estou presa ao método fônico. Eu tô lendo, eu estou buscando embasamentos, pesquisando. E alguém me perguntou lá no Instagram como é que é com os níveis, né? Como é que seriam os níveis? Porque eu passei por essa experiência de ter vários alunos na sala, no terceiro ano, com níveis diferentes. Então, para esse grupo aqui, eu fazia uma atividade, para esse eu fazia outra, para esse eu fazia... Aí teve uma pessoa que deu, o pulo do gato. É fazer assim, ó, você faz a mesma folhinha, mas não bota comando. Aí essa aqui você vai falar para ele, essa aqui você faz isso. Aí para esse você fala isso. Só que a criança com TDAH, com dislexia, ela já foi. E aí era uma loucura, um monte de folhinha. Que uma outra coisa que o método fônico atende muito bem. A dislexia, as dificuldades de aprendizagem. É claro que um TDAH você não tem, você tem que ter o apoio, né, de especialistas. Mas se você consegue ter esse apoio, eu tive inclusive agora recentemente, eu acho que a mãe dela não se incomoda, uma aluna que é surda, ela usava uma prótese, então ela conseguia ouvir, ela veio para mim para ser alfabetizada. E ela entrou em agosto e saiu no final do ano lendo palavras de sílabas simples, expressões curtas, mas ela entrou em agosto. Ela não participou de todo esse momento aqui inicial, ela não participou, então ela estava ali, em alguns momentos eu fazia um reforço para ela, como fazia para os outros que estavam precisando. Crianças que faltam muito, porque perdem, né, o ritmo, perdem a sequência, e isso atrapalha muito o nosso trabalho. Sim. Então, eu não precisei ficar fazendo... presente, não adianta. Eu não precisei ficar fazendo folhinha, folhinha e folhinha. Quando eu fazia de forma oral, eu atendia todo mundo. E aquele que precisava de um apoio maior, em um dado momento, onde todo mundo estava fazendo uma outra atividade, eu conseguia atingi-lo. Eu conseguia chegar perto daquela criança. Quando ela se descobria lendo, eu li, eu consegui aquilo, a motivação, você sabe, né? A motivação, ela é o combustível, um dos combustíveis da aprendizagem, né? Então, a criança motivada, a criança que entende que está aprendendo, faz com que ela consiga avançar. E aí, algumas perguntas que eu tive lá no Instagram, que eu acabei até falando um pouco sobre, rotina. A rotina era normal. Como eu falei, eram 20, 30 minutos de atividade lúdica. Eu acho que assim, perguntaram aqui, quanto tempo você tinha com eles? Você falou que é das 7 até as 14, né? 17? 30. Só que, na verdade, até as 14. Só que de ensino explícito, você não precisa mais do que 30 minutos por dia. Né? Então, assim, você pode ser uma professora particular que tem ali 2 vezes na semana, então você já tem 2 horas. É como se você tivesse 4 dias na sua sala lá, que você garantiu o ensino explícito. Né? Pode ser vários contextos, mas você garantindo 30 minutinhos diários, né? É o que eu falo. Um pouco todo dia, todos os dias, a gente esquece o poder que isso tem. Por quê? Porque a gente está ensinando de forma explícita. E ao ensinar de forma explícita, não tem quem não aprenda. Isso vale para criança, para adultos, crianças com transtornos de aprendizagem. E, inclusive, para elas, foi o que você falou, elas precisam de apoios extras, precisam. Mas, enquanto professoras, não pode esquecer que o seu compromisso é pedagógico. Pedagógico, né? exatamente. E me compete. Do ponto de vista pedagógico, eu dou conta. Agora, se a família busca um contato externo, um tratamento externo, a escola apoia de outra forma, né? Perfeito, maravilhoso, vai andar mais rapidamente. Mas a garantia dentro da sala de aula, a gente não pode se esconder naquilo. Mas ninguém faz nada por essa criança. Mas você faz. Pronto. O que eu vou deitar minha cabeça no travesseiro, tranquila, porque o que me compete pedagogicamente aqui, dentro da minha sala de aula, é esse ensino que eu estou dando para elas, né? Que eu estou ensinando. Porque além daqueles 30 minutos que ela era exposta, quando a criança tinha um pouco mais de dificuldades, eu ainda fazia mais por ela.
né? Então, foi o que você falou. É o O que ensino, me né? competia foi feito, eu tenho consciência disso, né? Mas se você for mal comparar com outros métodos de alfabetização, com os métodos globais, você não tem o resultado que você tem. Pelo contrário, você vai chegar no final do ano, como uma mãe veio falar para mim. A professora disse que ele vai aprender até o terceiro ano. Ele está no primeiro hoje, vai esperar até o terceiro. Aí, quando chegar no terceiro, não aprendeu, aí reprova. Porque né, Aí, a corrida de aprovação é automática, ele vai passando. Né? Quando chegar lá no terceiro, aí reprova. Aí é onde os professores do quarto e do quinto ano começam a se questionar. Nossa, que alfabetização foi essa dessa criança? Né? De quem foi o aluno? De que escola veio o aluno? É o ensino, gente. É o ensino. E a ciência, graças a Deus, a gente hoje tem uma ciência, né? A neurociência está aí divulgando, a gente tem acesso a todas essas informações para que a gente possa refletir e ter outras perspectivas, né? Eu li muita coisa a respeito de alfabetização, método global, eu levantei a bandeira, mas chegou uma hora que não, peraí, eu quero uma coisa que seja efetiva, estou lá pesquisando, estudando. Então, o método fônico, a ciência diz, né? Eu fui a palestra do Dahen, ele falou, é o método que combina com a arquitetura cerebral. Sim. Todo mundo aprende do mesmo jeito. Os meus alunos não tiveram estalo. Estalou e aprendeu. Não, eles foram ensinados. Eles foram ensinados. Cada um tem um ritmo, existe todo um contexto, né? Existe todo um contexto da criança, onde mora, a alimentação, o sono, são aqueles fatores que vão interferir na aprendizagem. Não pode né? Cair nessa, né? Dessa explicação. Não. Mas aí isso quando vai existir a vida inteira, né? Exatamente. Mas quando você chega lá no terceiro ano com a criança não alfabetizada, e todas essas situações são as desculpas. Ele não aprendeu por isso, não aprendeu por aquilo. E o método fônico não, está aqui. A ciência está aí provando, materializado, é documentado isso. Tem um ponto importante, assim, é claro que eu sempre falo para vocês, né? A ciência, ela trouxe uma confirmação do que é a natureza da fala, né? E do que é a natureza da linguagem textual, né? A linguagem textual, ela é, sim, uma transcrição da fala, um código que precisa, né? Uma forma de transcrever a fala. E essa é a grande discussão que esses teóricos modernos, no sentido de alfabetização por textos globais, quiseram quebrar isso. Porque a gente já tinha, eu sempre mostro o livro do De Magistro, ele já tinha no século III, Santo Agostinho apontando que as palavras são compostas por letras e sons. Então, isso que a gente está falando hoje, no século III, já tinham estudiosos falando que é isso. A palavra é isso. A palavra é composta por letras e sons. Então, é lógico que ela tem um significado associado, né? Então, a gente tem que traduzir isso daí e chegar nesse significado, que é o objetivo. É o objetivo de tudo. O objetivo da fala, o objetivo da linguagem textual e tudo mais. Mas, para chegar nisso, a gente precisa primeiro entender um código de letras e sons. É isso. Né? Só que a discussão moderna, mais recente da alfabetização, que a gente veio por Emília Ferreiro, Magda Soares e tudo mais, trazendo a linguagem carregada de significado, como se o acesso ao significado primeiro fosse mais importante do que o que eu preciso fazer para acessar o significado. Como se fosse uma coisa automática. Né? E eu falei, essas autoras no Brasil, mas isso a gente tem há muito tempo atrás já falando que, imagina, como que a gente ensina isso daqui, né? Como que a gente ensina primeiro o significado e não a composição da palavra. Então, tem todo esse dinamismo, né, que a gente viu acontecer e a alfabetização ela virou de ponta cabeça. E aí os resultados brasileiros, principalmente, também viraram de ponta cabeça, né? O que já não era bom, por quê? Tinha um alto índice de analfabetismo. Por quê? As pessoas não iam para a escola, né? Não eram escolarizadas. A gente viu um aumento da escolarização e o analfabetismo não cai. Continua, né? Principalmente o analfabetismo que a gente vê fruto da má alfabetização.
pessoas que não conseguem ler verdadeiramente, não conseguem compreender o que leem, né? Não atinge a finalidade da alfabetização. Então, é muito importante a gente saber desses apontamentos da ciência, saber que isso só corrobora o que de fato é a língua, né? O que de fato é aquilo que já vem sendo apontado há séculos e séculos, no início da humanidade. Imagina, século III a gente está falando, que já apontava né, o caminho percorrido para se ensinar, para entender o que é uma palavra, como que ela é composta. E aí a gente vê agora essa inversão, né? Vamos ensinar significado, vamos ensinar o uso social da língua, vamos ensinar os gêneros autênticos, sem ensinar como eu acesso esse uso da língua, como eu acesso esse gênero autêntico, né? Então vamos garantir primeiro como acessar, depois a pessoa vai, né? Ela vai para onde ela quiser, inclusive. Aí depois é escrever bilhete, é escrever texto, escrever poesia, enfim, né? Ler o que quer. Aí sim. E tem o gosto, né? Tem a satisfação da criança de saber que está lendo, enfim. Não vou seguir com a turma, alguém está perguntando, não vou seguir porque eu considero o meu trabalho consolidado, né? O meu objetivo era alfabetizar, agora, né? Alfabetizar no primeiro ano. Então, assim, eu encerrei com o meu primeiro, com essa turma aqui, e agora eu quero retornar para a próxima turma de primeiro ano, fazer novamente esse trabalho, fazer alguns ajustes, né? Porque pela primeira vez, algumas coisas eu acho que poderiam ter sido feitas de outra forma, até melhor, sabe? Então, assim, alguns ajustes. Vou continuar com as minhas parceiras que não fizeram formação no curso, no método fônico, mas entenderam muito como funciona. Então, assim, se um dia elas não estiverem mais trabalhando comigo, você pode ter certeza que elas vão alfabetizar muito bem, porque elas dominaram tudo isso, sabe? Então, fica aqui até o convite para as duas fazerem a formação e o meu convite para quem está aqui assistindo essa live para fazer a formação com você, que realmente foi uma virada de chave, né? Eu precisava ter esse embasamento, ter essa fundamentação e graças a esses conhecimentos eu cheguei onde eu gostaria de ter chegado há mais tempo. Mas tudo no tempo certo, né? Tudo no tempo certo. Ô, Márcia, o que você acha assim que mudou enquanto você, pessoa, não só professora, né? Que se bem que a gente também não dá pra gente separar, porque você é uma coisa integrada, né? É professora. Mas o que você mudou, assim, pra você, assim, posicionamento? A Márcia. De posicionamento? Nossa, muita coisa. Não vou falar do profissional, não, do pessoal. Eu ressignifiquei muitas coisas, passei a dar mais valor a determinados conhecimentos, passei a querer estudar mais. Eu já gostava de estudar, agora então eu quero aprender mais, eu quero multiplicar, eu quero compartilhar, por isso que eu estou no Instagram, eu quero compartilhar esses conhecimentos e eu quero mostrar para as pessoas que dá sim para fazer, dá. Eu já estou na sala de aula há 32 anos, eu trabalho numa escola pública, numa comunidade, com uma turma cheia, com falta de professor, com todos aqueles problemas que quem trabalha aqui na Rede do Rio conhece. Não é a minha escola, não romantizo, eu tive dificuldades, mas eu cresci. Eu acho que cresci como pessoa porque eu passei a enxergar as dificuldades do outro e dizer, nossa, essa criança precisa aprender, o que a gente pode fazer dentro da escola para que essa criança avance, para que essa família entenda isso também. Eu acho que eu consegui mobilizar muito as famílias entenderam isso, eu acho que foi muito bom, a família começou a olhar para a escola de outra forma, não só da minha turma, as três turmas de primeiro ano, porque a gente fazia um trabalho muito juntas, o planejamento era o mesmo, sendo cada uma com o seu perfil, mas o planejamento era o mesmo, porque as crianças precisavam aprender as mesmas coisas. E partindo
disso, do que elas têm que aprender, do que é preciso para aprender a ler e escrever, elas foram. Então, assim, foi um crescimento profissional e, pessoalmente, foi um ano muito satisfatório para mim. Foi um ano de leveza, foi um ano de crescimento, de amadurecimento, enfim. Eu acho que 2023 a palavra vai ser ousadia. Eu vou usar mais. Né? Eu vou usar mais. Isso que é legal, porque com o conhecimento, né, você vai agora tendo liberdade para fazer a sua prática, ser a sua prática, né? Ter a sua característica, personalizar, né? Seguir um ensino explícito, sistemático, bem instruído, mas dentro das realidades que vocês vivem, mas garantindo o que as crianças precisam aprender. Isso é maravilhoso, né? Exatamente. É isso aí. Quero agradecer a você por ter compartilhado tantos conhecimentos, por ter ter sido tão paciente comigo logo no início, quando eu te fazia várias perguntas, quando eu não concordava com o que você falava. Você foi muito educada, me mostrando, respaldando, e eu não parei ali, sabe? Eu fui além do que você trazia. E aí, quando eu fui lá e vi que realmente tudo que você estava trazendo serviria para mim, e serve, eu acho que, através disso, eu estou ajudando outras pessoas, sabe? Então, assim, tem colegas minhas que me solicitam, que me perguntam, pessoas que nem trabalham mais comigo, mas que estão perto de mim, me pedem ajuda, e eu posso ajudar. Então, assim, só gratidão mesmo por tudo isso. Esforço sempre. Né? Estaremos juntas novamente. Aquela professora que eu queria ter visto falando lá quando eu comecei a te seguir, que eu queria ver uma professora falando, porque era muito fácil para você falar do seu filho, que você estava fazendo ali com seu filho. Eu queria ver uma professora numa sala de aula, numa rede pública falando. Sim. Sou eu essa professora. Eu fui lá e consegui me convencer, sabe, de que era possível. E é possível, não é difícil. Você não precisa desapegar de tudo que você faz, você vai ressignificar, você vai ter novas perspectivas, e todas aquelas atividades bonitas que você via lá na internet, que você via fazendo, você vai fazer, só que de uma outra forma. Sim. É de uma outra forma. Exato. A fala, o comando vai ser diferente. Exatamente. Tem outras alunas aí, a Eduque Comigo, eu esqueci o nome dela só, mas ela tá aí, professora de escola pública. Esses dias tem uma professora Thaíris, ela é professora de Guarulhos, eu acho, 36 alunos em sala de aula. 36 alunos, método fônico, alfabetizando as crianças. E não é só para primeiro ano não, tá? Não. Isso vai para segundo, vai para terceiro, vai para todos. Patrícia, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Desculpa, esqueci. Então, exatamente. Tem a Eucilane, estava aí também, né? Estava aí, professora de educação. E eu fico encantada com o trabalho da Eucilane, porque eu perguntei assim, não é alfabetização? Não, é só educação infantil. Eu falei, mas como assim? As crianças já lendo e escrevendo assim? É muito bom, muito gratificante, gente. É mesmo. E ano que vem... Ano que vem não, né? 2023, eu vou estar por aqui compartilhando ainda mais a minha prática. É chão de sala de aula, nada muito mirabolante. São atividades que eu crio para os meus alunos que podem ser utilizadas com outras turmas. E quem quiser pedir algum auxílio, encorajamento, pode contar comigo. Isso aí, segue a Marta. Né? Porque é isso, a gente tem que ter referências, né? Referências para seguir de diferentes realidades mesmo, né? Então, seguir, acompanhar, porque é aquilo que eu falo, às vezes meu braço não chega em tudo, né? Mas você tá aí, você falou, é uma referência aí. No Rio de Janeiro, você está conseguindo ser essa referência para a escola, né? Você falou, as suas companheiras, suas colegas que trabalharam junto, foram três, né? Você e mais duas. Não, trabalharam juntas. Elas certamente aprenderam muito, porque você foi esse caminho de ensinar, né? Então, eu te ensinei, você aprendeu, você foi ensinar.
é isso mesmo. O ensinar é esse ato mesmo, né? Esse ato da gente abrir para as pessoas. É um ato de caridade, né? E eu falei esses dias nas stories, a gente colhe frutos, inclusive espirituais, por isso. Ensinar algo a alguém que não sabe, a gente colhe frutos. Então a gente sai fortalecida enquanto nossa vocação, enquanto a nossa missão, enquanto pessoas, né? Como seres humanos. E aí, eu fiquei muito feliz que você falou, eu sou uma pessoa, outra, né? Ressignificou muitas áreas da minha vida, porque é isso, né? São os frutos que você colhe por optar fazer algo tão grandioso que é tirar alguém da ignorância. Olha que grandiosidade, a gente tirar crianças daquilo que seres humanos que não sabem ler para seres humanos que agora sabem ler, conseguem acessar a leitura. Isso é muito maravilhoso. Não literalmente, tirar essa beleza de você. Literalmente é a simbologia do meu anel de professora lá de 1900 e coisa que diz a luz da sabedoria nas trevas da escuridão. Né? Então, assim, se tirar a venda dos olhos, primeiro eu tirei as minhas vendas. Né? E aí agora eu tiro as vendas dos meus alunos, das famílias, porque a postura na família mudou. Eu percebi, olha que legal, mudou. Eu consegui. Teve uma avó que falou assim, tia, até eu tô lendo melhor, porque agora eu aprendi o som das letras. Até eu, agora estudando com a criança, tô lendo melhor. Então, assim, né? E a minha família me acompanhando esse tempo todo, então, assim, o que me mudou, o que me fez crescer também é o fato da minha família estar me apoiando o tempo inteiro. Tá ali, vibrando junto comigo, apoiando, e aí a bênção vem, né, Mariane? Quando a gente planta, a colheita já está vindo aí. A gente planta, exatamente. E veja que interessante esse posicionamento, né? Uma professora, eu falei esses dias nos stories também, eu falei, um poder que uma professora tem de transformar uma realidade, né? De levar esse olhar de valorização da educação para outras famílias, às vezes pessoas que nem estão envolvidas na educação diretamente, né? No ensino direto, formal e intelectual. Claro que outra educação e tudo mais, né? A gente ensina, todo mundo faz parte disso, claro, a família, mas não estão ali inseridos no universo da escola, mas passam a fazer parte e a mudar, né, o seu olhar e fazer coisas maravilhosas, que é o começo. E esse primeiro ano aí é preditor de sucesso nos anos posteriores. Né? Então, essas crianças certamente vão conseguir um caminho muito, muito brilhante, com certeza. Né? Obrigada, Márcia. Que legal, muito legal. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode me chamar lá no direct, que eu estou aqui para ajudar com a minha prática. Ótimo. Sigam a Márcia, acompanhem, né, o trabalho dela. Muito legal. Estão perguntando, acho que é da Elisiane. Professora ela da Educação Infantil. Professora Eusilane, ela comentou aí em cima. Ela comentou aí em cima, professora Eusilane Moura. Ótimo, gente. Muito obrigada, Márcia. Boa noite para vocês. Vou deixar a live salva. Pediram aí pra gente deixar salva, a gente deixa salva para as pessoas depois conseguirem ouvir novamente, tirar todo esse conhecimento riquíssimo que a Márcia teve na prática. Valeu! É verdade. Tá bom, gente. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.